Eu andei recebendo algumas sugestões, gente, né? E eu achei interessante algumas delas. E andei pensando, né? E acho que algumas dessas sugestões foram muito úteis, muito boas, para a gente dinamizar aí um melhor aproveitamento das lives e andamento das coisas, né? Então, geralmente eu sempre dou boa noite a todo mundo, né? Quando o pessoal vai entrando. E que bom. E E aí, conforme a gente vai fazendo as lives, a live, né, às vezes entra uma pessoa, mas já lá no meio da live, no meio do assunto, e algumas vezes a pessoa dá boa noite ali, e aí eu paro um pouquinho para dar boa noite, e às vezes eu perco um pouco o fio da meada, mas aí depois eu consigo recuperar. Mas algumas vezes, para quem está assistindo na hora da live ali, a pessoa perde um pouco também a linha do raciocínio ali. E algumas vezes, para ela poder entender, ela tem que assistir a live de novo. E muitas vezes nem sempre a pessoa tem o tempo para parar, sentar e assistir de novo, já que ela está ali no ao vivo, né? Então, a partir de hoje, eu vou estar fazendo essa dinâmica, que foi inclusive uma sugestão de um dos nossos, eu não sei como é que fala, né? Telespectadores é televisão. E live espectadores, sei lá. Que é para dar o boa noite ao pessoal na hora que começa e tal. Mas aí aqueles que entrarem no meio e derem boa noite, sintam-se boa noitados por mim já desde agora, porque para eu não perder a linha do raciocínio, não parar e não atrapalhar o pessoal que está entrando ali naquela hora, entendeu? Boa noite, Claudete, e boa noite, Paula, bem-vinda mais uma vez. Claudete Martins, é a primeira vez, né? Hoje eu escolhi um tema um pouco, como é que eu vou dizer, polêmico, né? E você vê, o tema é tão meio polêmico, né? Que até aqui em casa, na hora que eu falei qual era o tema, o meu filho ficou falando comigo assim, mas como é que você vai, seguidores, é verdade. É que, obrigado amor, é que assim, eu não tô muito acostumado com essa coisa de mundo digital, né? Eu sou meio ogro ainda, internauta, não, acho que tá mais para seguidores mesmo, viu, Andréia? Então, eu não tô muito ainda familiarizado com os nomes, né? Mas se bem que seguidores não é mais no Instagram, acho que aqui também, né? No Face também é seguidores, né? Que seguem as páginas, enfim. E aí eu acabo, muito bem-vinda então, Claudete. Que você seja muito bem-vinda e possa voltar mais vezes. E então, ou seja, eu acabo não tendo os nomes adequados, né, para falar. Mas voltando ao assunto, né, eu tava aqui falando que quando eu decidi por esse tema, é um tema meio polêmico, até que em casa, quando meu filho soube do tema, ele falou assim, mas como assim? É época sem Deus, né? Deus está presente, Deus está aqui, a gente não está na Idade Média, não estamos na Idade das Trevas e tal. E assim, eu dei risada, né? Porque, na verdade, a ideia que eu queria trazer e passar através dessa mensagem impactante, né, da chamada da live, então me mostrou que foi bem sucedida, porque até ele assim não entendeu muito bem o que é essa questão do vivermos em uma época sem Deus, né? É claro que Deus está presente, Deus está aqui, a gente não está na Idade Média, não estamos na Idade das Trevas, né? Até porque se tivéssemos, acredito que a maioria de nós, se não todos nós que estamos agora aqui reunidos nessa live, estaríamos numa fogueira, virando churrasquinho, como diria um amigo meu, né? E o que não é o caso, né? Mas é um tema que eu escolhi, eu estava hoje, na verdade eu já venho pensando há um tempo sobre esse tema dessa live de hoje,
é algo que eu já venho refletindo e observando há um tempo. E eu já estava querendo falar, mas eu vou sempre adiando e deixando para depois. E aí a gente vai falando sobre outros temas. A gente também estava fazendo aquela sequência, né, falando sobre os sentimentos humanos, que eu ainda não acabei, gente. Depois eu vou voltar, né? Eu só dei uma pausa mesmo pra gente não ficar com uma coisa muito maçante e aí falar um pouco sobre outros assuntos. Mas eu devo retornar depois a falar sobre os sentimentos humanos, até porque tem muitos ainda para serem ditos, falados, né, e serem entendidos, né, compreendidos aí em sua totalidade. Mas falando do tema de hoje, né, aonde, como eu falei, é um tema que eu escolhi meio que de propósito para causar um pouco de alvoroço, que é o que? Vivemos em uma época sem Deus, né? E quais são aí, ou quais seriam aí as consequências disso, né? Tem como reverter? Teria como nós mudarmos esse ponto de vista, esse assunto, né? Ou estamos inevitavelmente aí beirando um caminho em relação aí, em direção a um abismo sem fim, onde já não dá mais para mudar, e a tangente mostra que vamos viver daqui para frente como lá na Idade Média, como na Idade das Trevas e assim por diante. Eu andei pensando, né, e refletindo, como vocês aqui, a grande maioria dos nossos seguidores, né? Agora eu sei qual é o nome, que é seguidores. Muito obrigado, garçom. O meu café. Bom, como eu estava falando, né? A maioria dos meus seguidores aí, dos nossos seguidores nas lives sabem. Eu não preparo uma pauta, né, de assunto. O assunto surge muitas vezes, se não 99% das vezes, no dia da live. Eu acabo decidindo qual vai ser o assunto no dia da live, e aí eu sento aqui e falo tudo que eu sei e que me é passado através da instrução que eu tenho dos seres, né? Principalmente dos arcanjos, que eu tenho contato já há muitos anos, desde moleque, desde os meus 3, 4 anos de idade, né? Quem também já assiste aí há mais tempo sabe disso. E aí eu vou, digerindo essa informação junto com vocês na hora da live. Então eu não crio uma pauta, não tenho uma folha, não tenho nada a seguir, assim, acaba sendo uma coisa muito automática. Basicamente hoje, né, vamos falar então sobre essa tangente aí, que seria os tempos da gente, né, que estamos vivendo aí sem Deus, né? Eu sei que é uma frase meio impactante, né? Dá um negocinho assim, né, quando a gente fala isso. Mas, gente, entendam bem, quando eu digo vivemos tempos sem Deus, não necessariamente significa que Deus está ausente, tá, gente? Não é que Deus saiu da sala, ficou com vergonha e falou assim, meu eu, né? Porque acho que Deus não fala meu Deus, então ele deve falar meu eu, né? Porque onde é que eu tava que eu não vi isso aqui, essa lambança que virou, né? E aí, enfim, as coisas ficaram do jeito que ficou. Mas quando eu digo que nós vivemos tempos sem Deus, não é que Deus não está presente, não é que Deus não exista nos momentos atuais, né? Até existem muitas, inclusive, religiões que são quase fãs, clubes de Deus, né? Existem muitas, na verdade, que são mais fã-clubes de Deus do que religiões em si,
até porque, falando especificamente sobre religião, né, já havíamos falado aqui outras vezes, e a religião, ela existente nos dias de hoje, ela está muito, mas muito mesmo distante do que seria o real papel ou o real propósito do que ela na verdade deveria atender ou deveria cumprir como seu papel primordial, que seria libertar pessoas, e viraram mais fãs-clubes, ou algumas vezes, eu não gosto muito de usar essa palavra porque é uma palavra muito forte, né? Mas verdadeiros currais humanos, sabe? Onde as pessoas são meio que arrebanhadas, aglutinadas e ficam naquele espaço para serem tosquiadas, né, como ovelhas, para serem ordenhadas como vacas, e aí a criatividade de vocês vai, né, tipo, de acordo com cada animal, né? Tipo, no caso das galinhas, das aves, é tirar os ovos, eu não sei como é que se fala isso, sei lá, colheita de ovos, né, ou coisas do tipo, eu não sou da fazenda, então não entendo muito essa parte. Mas é fato de que a religião, ela se distanciou nos últimos anos, e nos últimos, eu diria nos últimos anos não, nos últimos milênios de Deus, aonde na verdade os interesses do homem tomaram uma proporção muito maior do que o que deveria tomar, entrando à frente dos interesses de Deus, à frente dos interesses divinos, que seria a libertação das pessoas, a instrução das pessoas, o encaminhamento das pessoas e assim por diante. Coisa essa que nós sabemos que a maioria, né, a grande maioria das religiões acabam não fazendo e não cumprindo então o seu papel e, portanto, também não cumprindo o seu propósito. Porém, que fique claro, né, quando eu digo que vivemos tempos sem Deus, não significa por isso que eu esteja dizendo que as religiões atuais, né, as religiões existentes, não levam a Deus, tá? E que também isso não significa que eu estou dizendo que as religiões atuais, as religiões existentes, são ruins, tá? Porém, é bom saber, né, e é bom refletirmos que o caminho a Deus, ele é muito peculiar, ele é muito próprio de cada um de nós e ele é muito particular. Sendo assim, mais importante do que a determinada crença que você tenha ou a determinada religião que você simpatize ou decida seguir, é a forma como você vai seguir esses preceitos, esses conceitos, e a forma como você vai lidar com isso dentro do seu dia a dia final, né? Eu já tinha falado aqui outras vezes, por exemplo, que esse é um canal de espiritualidade, né, e não de espiritismo ou de religião em si. E como espiritualidade, nós tratamos aqui as coisas de uma forma mais universalista, mais universal mesmo, né? Porque as religiões não são nada mais, nada menos do que caminhos evolutivos que vão nos levar até um determinado ponto, e esse determinado ponto seria nosso ponto de ascensão, que seria o encontro com Deus, com a nossa mônada, com o nosso eu superior e assim por diante, tá? Então, independentemente disso, como eu já disse outras vezes, não importa qual é a religião que você siga, qual é o credo que você tenha, quais são as suas crenças, o que importa é que você consiga botar todas essas crenças, toda essa religiosidade, toda essa necessidade espiritual que você tenha, junto de uma determinada religião que você simpatize e queira seguir, como sendo algo presente em sua vida, como sendo algo existente em sua vida. E se é algo existente em sua vida, você deve ser aquilo 24 horas, né? Então não adianta, por exemplo, dentro de uma igreja você ser aquele verdadeiro papa hóstia, né? Que você come tanta hóstia que fica com osteoporose, e essa é bem ruim, diga-se de passagem, essa piada é horrível.
Mas enfim, você papa tanta hóstia ali que fica com osteoporose e no final das contas você senta no banco e começa a falar mal do padre, começa a falar mal da pessoa do lado e assim por diante, né? Ou acha o padre gostoso, como eu já vi muitas pessoas falarem, esse homem não tinha que ser padre, esse padre é gostoso, né? E esse padre não serve para ser padre. Gente, olha só o que está acontecendo, luxúria dentro da igreja com o padre. Olha a que ponto nós chegamos, estamos a um ponto de rock santeiro, né? Então, ou seja, terrível. Não importa, por exemplo, se você é evangélico, também se você seja evangélico 24 horas, não é só você chegar ali na igreja, né, para assistir o culto e ver o que o pastor está falando e concordar com tudo aquilo e falar um monte de línguas estranhas e sair dali e tipo não mudou nada na sua vida. Você chuta os cachorros pela rua, toma uma fechada do carro, xinga o amiguinho e xinga a mãe dele que você nem conhece, né? Eu fui evangélico, né? Eu passei por muitas religiões e eu fui evangélico, e na época que eu era evangélico, que eu fazia pregação nas igrejas, nos templos, né? Eu chamava algumas pessoas de sovacos divinos, né? É um termo que eu criei na época. E o pessoal dava risada com isso, que são aquelas pessoas que elas estão sempre na igreja, elas estão sempre com a Bíblia debaixo do braço, mas elas não conhecem a palavra e pior, elas não seguem a palavra. Então assim, o sovaco dela tá salvo, porque a Bíblia tá ali, né? Mas ela não, né? Então assim, não tem desodorante melhor, né, do que a Bíblia, para muitos casos. E na macumba, ou na umbanda, ou no candomblé, a mesma coisa. Se você se propuser a seguir aquele caminho, que você siga aquele caminho 24 horas, que você seja autêntico. Então isso é importante. Você ser autêntico, você ser verdadeiro, você ser fiel às suas crenças e você ser fiel ao que você entende ou acredita como sendo verdadeiro, com a presença de Deus na sua vida. Aonde você vai encontrar isso, se é numa igreja evangélica, se é num templo budista, se é na Seishu no Ie, né? Se é no Hare Hare, Hare Krishna, não importa. O que importa é que você seja aquilo 24 horas, que você seja verdadeiro com Deus, como Deus é verdadeiro conosco todo o tempo. E aí eis o ponto, né? Por que eu digo que nós vivemos tempos sem Deus? Porque, na verdade, Deus está aí. Deus está presente em todo lugar, em cada esquina, né? Como meu filho falou hoje, nós não estamos na Idade Média, nós estamos vivendo a Era das Trevas, então Deus está aqui. Sim, Deus está aqui, Deus está presente em cada coisinha simplória e tênue. Mas você está vendo? Você está sentindo? Você está sendo próximo de Deus? Este é o ponto. Vivemos tempos sem Deus, porque Deus está conosco o tempo todo, mas nós não estamos com Ele o tempo todo. Quiçá algumas horas do nosso dia, tá? Então, ou seja, vivemos tempos sem Deus porque, na verdade, não damos mais a Deus o nosso tempo. Falar de Deus se tornou uma coisa demodê em muitos momentos, em muitos lugares, clichê, né? Falar de Deus se tornou clichê em muitos momentos também e em muitos lugares. Falar de Deus é sempre muito bom e muito legal quando é para usar a ideia de Deus ou o aprendizado que temos através das variadas religiões que eu acabei citando aqui, não importa quais sejam, de formas punitivas ou acusativas para delimitar o caminho alheio, para mostrar por onde aquela pessoa necessariamente deveria seguir
né, por onde aquela pessoa deveria estar indo. E não necessariamente que você siga pelo mesmo caminho, fazendo com que cada vez mais e mais reforcemos aquela velha temática, né, de que faça o que eu falo e não o que eu faço, né? Vivemos tempos sem Deus, porque pensar em Deus se tornou algo que consome bastante, muitas vezes, de um tempo que você vê como sendo inútil, aonde você poderia estar desferindo esse tempo para um melhor sucesso profissional, ou para um melhor aprendizado na escola, ou mesmo muitas vezes para uma melhor relação familiar, ou quem sabe até talvez para um lazer, porque você trabalha muito e você merece ter o seu momento de lazer, o seu momento de tranquilidade, né? E esse momento de tranquilidade, esse momento de lazer é algo que você não quer ter que lidar com nada, com nenhum problema, com nenhuma temática complicada. E Deus é complicado demais para muitas vezes nós termos que lidar com esta temática. Percebam, né, como eu falei, né, vivemos tempos sem Deus. Nós começamos a nossa live aqui agora há pouquinho com 15, 16, 17 pessoas. E conforme eu comecei a falar, hoje agora já estamos em 8 pessoas e eu acredito que ainda vai cair um pouquinho mais, né? Porque, como eu disse, falar de Deus se tornou demodé, se tornou clichê, se tornou impositório, se tornou acusativo, se tornou algo que a grande maioria não quer ouvir. E eis esse ponto, é um ponto importante, porque a grande maioria não quer ouvir falar de Deus, a grande maioria não quer ouvir Deus, não quer muitas vezes estar com Deus ou na presença de Deus, mas quer que Deus as escute. Que escute suas orações, que escute seus pedidos, que escute a sua clemência, que escute as suas necessidades. E eu já falei aqui algumas outras vezes, né, quanto ao fato de que Deus, na verdade, é visto e colocado muitas e muitas vezes, inclusive por muitas religiões, como que bom, um ser muito distante de nós. E não é, né? Tanto é que sabemos que Deus está dentro de cada um de nós, Ele está no nosso interno. Muitas vezes passamos a vida inteira procurando do lado de fora quando Ele está lá dentro. E aí acaba que nós não encontramos tudo que a gente queria porque está procurando fora algo que está dentro. E aí essa ideia de um Deus distante traz exatamente isso. Traz uma não proximidade com Deus. E aí como você espera também, por exemplo, que Deus escute você, que Deus escute as suas súplicas, que Deus seja próximo de você, quando você não é próximo de Deus, quando você não tem essa intimidade com Deus? Falta nos dias de hoje intimidade com Deus. Isso é fato gritante da nossa sociedade. Não estou aqui para questionar ou para defender ideais ou para levantar bandeiras de certo e de errado, tá, gente? Mas, como dizia Jesus, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E se nós olharmos para a sociedade dos dias atuais, cada dia mais damos a César e cada dia menos damos a Deus. Chegou a um ponto onde nós estamos inclusive dando a César o que deveria ser de Deus. E esse é o ponto gritante da nossa atual existência dos dias de hoje, né? Quantas e quantas vezes nós realmente paramos para mentalizar, para fazer uma oração, uma prece, uma mentalização, uma prática, enfim, podem chamar da maneira que vocês quiserem,
né? Quantas e quantas vezes realmente agradecemos por aquilo que nós temos, conseguimos ou realmente buscamos. Tema inclusive da última live, né, que falamos sobre a ingratidão. E quantas vezes nós somos apenas aqueles filhos pentelhos que só pedem, não estão nem aí se merecem ou não, se podem ou não ter aquilo naquele momento, se estão preparados ou não para lidar com aquilo que estão pedindo, mas pedem insistentemente e clamam e reclamam várias e várias vezes, muitas vezes ao longo do dia, milhares de vezes. E como pode ainda, com esse entendimento e com essa visão, nós dizermos que nós não vivemos tempos sem Deus? Vivemos sim. Não porque Deus não queira estar presente. Não porque Deus, como eu falei no início da live aqui, tenha ficado com vergonha e falado assim, ai meu eu, né? Eu vou me embora, vou me retirar. Não. Nós vivemos tempos sem Deus, sim. Porque nós não damos espaço a Deus em nossas vidas. Nós não deixamos Deus ser Deus. Nós queremos ser os donos de tudo. Queremos ser os direcionadores de tudo, os senhores da verdade. E eu sei que um dia nós vamos chegar lá, mas esse dia ainda não é hoje. Ainda não é agora. E é uma enorme pretensão de nós, seres humanos, não reconhecermos a nossa pequenice, não reconhecermos a nossa infantilidade em muitos momentos e não reconhecermos as nossas não necessidades. Ah, PR, eu não entendi. Como assim as nossas não necessidades? Tudo você quer. Nem tudo que você quer, porém, te convém. Nem tudo que você quer realmente vai te fazer bem. Realmente vai te atender da maneira como você às vezes pode estar pensando que vai. Mas nós queremos, nós pedimos, nós clamamos e reclamamos. E esse é um ponto que faz com que muitas vezes a gente acabe entrando naquela questão de desistência, desesperança, descrença, e botamos todas essas cargas nas costas de quem? Do cara que estava fora da sala, Deus. O cara que estava fora da sala porque a gente não convidou a entrar, porque nós não deixamos ele entrar na festa, mas ele é o culpado, porque tipo, ele não entrou na festa porque chegou tarde, a culpa foi dele, né? A porta estava aberta, ele quisesse entrar era só meter a mão na maçaneta e entrar. É triste, gente, nós olharmos para os dias de hoje e vermos a quantidade de informação que cai em nossa cabeça com a velocidade de um meteoro, sabe? Ela cai numa velocidade muito grande, ela chega a informação hoje em dia numa velocidade gritante. Quando eu era moleque, quando eu tinha a idade do meu filho, 15 para 16 anos, você tinha que correr atrás demais para poder ter acesso a informações. Você tinha que procurar muito, que ler muitos livros, que questionar muito para ter acesso a essas informações, para entender muitas vezes coisas que você estava passando, que você estava sentindo, e se entender como pessoa e como ser de luz dentro desse propósito. Hoje não. Essa informação ela é bombardeada em cima da gente, ela cai constantemente, ela chega numa velocidade feroz. Muitas vezes, porém, a gente não dá um mínimo valor a essas informações. Justamente talvez porque pela abundância e pela facilidade que hoje tenhamos de ter acesso a essas informações, acabamos não dando o devido valor a elas. Outro ponto que faz com que nós acabemos tendo
essa tangente, né, de vivermos tempos sem Deus, como eu falei, é pelo fato de nós não deixarmos Deus ser Deus. Porque em muitos momentos, você deixar Deus ser Deus vende para você própria a ideia de que existe um outro ser no universo, em algum lugar, sei lá, numa nuvem talvez, é o Goku, né, tá voando numa nuvem, e que ele vai controlar a sua vida. Gente, isso não vai acontecer. Existe livre-arbítrio. Então, a única pessoa que vai controlar a sua vida é você. Mas deixar Deus ser Deus é dar a Deus a autoridade de resolver e responder pelas coisas que são de autoridade dele. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós queremos ser Deus dentro da nossa vida e muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, dentro da vida dos outros. E esse ponto, ele é bastante gritante, entenderam? Ele é bastante gritante, porque isso faz com que nós não deixemos, né, não damos a Deus a responsabilidade verdadeira que ele tem, né? Não damos a ele aí a autoridade que ele tem e acabamos então querendo assumir muitas vezes uma maior responsabilidade do que realmente deveríamos ter ou realmente estamos preparados para ter. Vou dar um exemplo bem simples, rápido, que aconteceu agora por esses dias. Uma pessoa, a gente estava falando sobre acesso aos arquivos arcásticos, né? Que para quem não sabe, o arquivo arcástico é o seu resumo de alma, né? Quando as almas são criadas, junto é criado esse arquivo. E é o que os seres do Conselho Kármico acessam para poder fazer o balanço daquilo que é kármico e está atrapalhando, daquilo que é dármico e precisa ser trazido como apoio na sua vida. E existe um departamento inteiro na 9ª dimensão cósmica do nosso universo dedicado a isso, né? Um departamento inteiro com vários seres de luz de 9ª dimensão cósmica que são dedicados a fazer o balanço do que é kármico, do que é dármico e de como tais coisas podem afetar a sua vida, atrapalhar ou serem trazidas de volta. Beleza, até aí tudo bem. E aí uma pessoa que acabou a gente fazendo um contato com ela falou assim, eu descobri que eu posso acessar meus arquivos arcásticos sozinha, sem ter que pagar nada para ninguém, sem ter que fazer, usando os termos que a pessoa usou, tá? Foram esses termos que ela usou. Sem ter que pagar nada para ninguém, sem ter que fazer nada com ninguém, aonde eu sou a única responsável por isso, eu posso acessá-los. Tá, beleza. Você pode acessá-los. O que você vai fazer com isso? Qual conhecimento de karma e dharma você tem para lidar com isso? E mesmo que você tenha conhecimentos para lidar com isso, você é um senhor do karma, né? Existe um departamento inteiro na 9ª dimensão formado pelos senhores do karma para trabalhar os karmas e os dharmas e trazer essas coisas para a sua vida. Se você não tem acesso a esses seres, de que adiantou você acessar? É a mesma coisa que você falar assim, eu vou tomar água, mas eu não estou com sede. Pra que você bebeu água então? Entendeu? Então assim, é bastante irrelevante o fato de que você pode acessar uma coisa, uma informação, só para saber que aquela informação está ali. É a mesma coisa que você ter na sua casa uma biblioteca, saber todos os livros que estão catalogados ali dentro, mas não saber do que eles se tratam, porque você nunca os leu. Então de que adianta você ter aquela biblioteca ali na sua casa? Vai adiantar para acumular poeira ou traça, né? Então, tirando esse ponto, eu acho que ela não vai adiantar muito para nada. E esse é um ponto gritante que mostra exatamente isso, né? Do vivemos tempos sem Deus, porque não queremos deixar que Deus seja Deus, né? E assim,
Não queremos deixar, por exemplo, que os senhores do karma façam o trabalho deles. Queremos mandar no trabalho dos senhores do karma. Queremos mandar no trabalho dos seres de luz. Então, ou seja, olha só a que ponto chegamos, né? A que ponto nós chegamos. Seria trágico se não fosse tão engraçado, né? Só que não é engraçado, então é trágico, né? Porque estamos em um momento que a grande maioria ainda não se deu conta, que são os momentos de apocalipse, né? Descritos na Bíblia, no Velho Testamento, e que no Novo Testamento também tem e tal, que são os momentos que falam-se no Apocalipse, né? Então, tipo, chegará um momento onde as pessoas não vão mais se entender, nações estarão contra nações, pais contra filhos e blá 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 e blá blá blá, né? E estamos nesses momentos e ninguém percebe, né? E quando se fala alguma coisa nesse sentido, ou quanto à necessidade dessa mudança, ou quanto à necessidade de uma melhora, a primeira resposta que as pessoas dão é: mas isso é daqui a muito tempo. E esquecem que já tem muito tempo. Que Jesus já esteve aqui há muito tempo. Que os dinossauros já foram a uma cota embora, já tem muito tempo. Que tudo já tem muito tempo. Que a formação da humanidade já tem muito tempo. Que o planeta já tem muito tempo. E que nós não temos muito tempo. Então, ou seja, este ponto é talvez o ponto gritante da pauta de hoje, né? Do nosso assunto de hoje, do vivermos tempos sem Deus, né? Aonde para aquelas pessoas que realmente estão dedicadas a trabalhar essa libertação de mentes, essa libertação de almas nas outras pessoas, elas basicamente tenham que fazer um trabalho como um daqueles navios quebra-gelo rompendo as geleiras com a sua quilha enquanto leva essa informação para frente. Por quê? Porque o caminho ele é muito árduo, ele é muito difícil e ele oferece uma resistência muito grande. As pessoas querem muito, como diz o arcanjo Gabriel, o Star. Mas será que as pessoas querem o suficiente? Né? Você que está aí do outro lado, você quer o suficiente? Né? O que é querer suficiente? O que é querer suficiente? Querer suficiente é você querer com a suficiência ao ponto de você arregaçar as suas manguinhas, né? Assumir a sua autorresponsabilidade sobre aquilo que você está buscando e fazer o seu papel, fazer a sua parte. Até porque o maior interessado é você. Eu costumo dizer que assim, não é porque, por exemplo, a diarista limpa a casa dos outros que a casa dela vai ser o ambiente mais limpo do mundo, né? Se ela não tirar um tempo para limpar a casa dela, ela vai estar sempre limpando a casa dos outros e a dela vai estar imunda. E assim é. E esse é o ponto. Será que você está disposto? E muitas vezes talvez a pergunta é: preparado para continuar vivendo tempos sem Deus? Ou será que você estaria disposto ou preparado para deixar que tenha-se uma abertura em sua vida, em seu caminho, em sua casa, para que Deus seja Deus, para viver tempos não só com Deus, mas viver um tempo em Deus, né? Essa talvez é a pergunta básica e chave que eu queria deixar nessa live de hoje, né? De nós pensarmos um pouco mais o quanto nós estamos sempre na barra da saia, né? De Deus ali, sempre colados na batina de Deus,
pedindo, que nem aquele filho chato que às vezes você leva pra rua e fala pra ele assim, ó, não me pede nada que eu não vou te dar, tá? Porque você vai almoçar quando a gente voltar, então não vou comprar nada pra você. E você sai, a criança olha pra você e fala, tá. E aí você sai e a primeira esquina que você passa, fala, mãe, eu quero uma bala, mãe, eu quero um doce, pai, eu quero um chiclete, pai. Tá, dá vontade de pegar as duas coisas assim, de torcer, até sair bala pelo pescoço, sabe? Não! Essa criança chata, nós não somos o pai, nós somos a criança chata. Essa criança chata somos nós. A gente só pede. E muitas vezes pedimos coisas que sabemos que não só não temos a capacidade de lidar com aquilo, mas que vai nos fazer mal, que não vai nos ajudar. Aonde que um chiclete ou um pote de sorvete vai ser saudável, por exemplo, ou vai ser bom antes do almoço, né? Não vai tirar a sua vontade de almoçar. E assim por diante, e assim é na nossa vida, e assim é no nosso dia a dia. Então, a dica que eu posso dar é para que você tenha proximidade de Deus, para que Deus possa ser então próximo de você. Ah, Pierre, isso é fácil? Não, não é. Mas também não é tão difícil, desde que você realmente queira e esteja focado nisso. Tudo é tão difícil quanto nós pensamos que seja. E também é tão fácil quanto acreditamos que é. Então, comece a pensar no quão fácil as coisas podem ser e esqueça um pouco no quão difícil elas podem ser, né? O mesmo e se que você coloca para uma coisa que não pode dar certo é 50% do e se das coisas que podem dar certo, das coisas que vão dar certo. Meditar com presença. O que seria meditar com presença? Não entendi. Eu não entendi. Meditar com presença. Quem sabe mais de meditação quiser responder aí, porque eu não conheço meditação ausente. Então não sei se existe meditação presente, né? Mas enfim. Acho que é claro, né? Ficar claro. Ah, tá, sem viajar. Não, sem viajar não é para meditar sem viajar, é para viver sem viajar, né? Isso daí é a vida, é para a vida, tá? É uma lição para a vida. Não viajar, não ir além da maionese, sabe, gente? Você se mantém ali no molho de mostarda e ketchup. Não vai na maionese não, que a maionese escorrega e muitas vezes você não vê onde vai parar, tá? Mas eu acho que a mensagem que fica para essa live de hoje é exatamente isso. O quão preparado e o quão disposto você está ou você estaria para deixar que Deus tenha um tempo dentro da sua festa, né? Que Ele entre pela porta que antes estava trancada e viver tempos com Deus. E vale a pena pensar, se nós vivemos da maneira que vivemos e esse atropelo, essa dificuldade toda, vivendo tempos sem Deus, eu acho que a gente não tem a perder vivendo tempo com Deus, né? Uma vez que da maneira que está, Ele está presente, nós só não estamos muito familiarizados com Ele, e está da maneira que está. Imagina se nós nos tornarmos íntimos, né, de Deus, como eu falei aí mais cedo na live. E eu acho que é esse o ponto. Precisamos nos tornar íntimos de Deus, amigos íntimos, sabe? Próximos. Uma relação que vai além daquela relação de pai e filho, né? Aquela relação de amor profundo, aonde você sabe que naquele cara você pode depositar todas as suas almejações, todas as suas esperanças, e ele nunca vai te decepcionar, porque ele é o cara, entendeu? É isso. Gente, eu acho que consegui, né, passar a ideia do que eu queria passar, do que é
essa live de hoje, né? Não estou novamente aqui frisando, né? Não estou fazendo apologia a religião nenhuma, né? Ou a crença alguma. Você vai procurar Deus ou deixar Deus entrar na sua vida da maneira que você se sentir mais confortável para isso. Deus é safo, sabe? Então assim, ele é mano, ele tá quebrado, ele consegue se adequar. Então não importa a forma, ele vai se adequar à forma que você falar. Deus vem de bermuda e boné, ele vai falar, é nós, mano, entendeu? E vai de bermuda e boné. Você vai falar, Deus, hoje é de batina, ele vai de batina e não tem essa, entendeu? Porque Deus é Deus. E Deus vai estar com você o tempo todo, como eu falei. Vale a pena talvez nós nos esforçarmos agora para nós estarmos com Ele o tempo todo. Bom, era isso, gente. Abrir para perguntas. Não sei se é um tema que teria muito o que se perguntar, né? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, pode falar. Mas eu não sei se é um tema que teria muito o que se perguntar. Bom, antes da gente encerrar e de vir alguma pergunta, né? Lembrando a todos, né, que estão assistindo aí, para quem não sabe ainda, né, que eu vou estar em Santos agora no final de semana, né? De quinta a domingo, se eu não me engano, do dia 14 ao 17, tá? Atendendo com o trabalho de resgate cósmico novamente, para quem não conseguiu ir no mês passado, né? E para quem foi, já tem um mês, já bateu um mês, já pode fazer novamente também, se quiser, pode voltar. Então vou estar atendendo novamente com o trabalho de resgate cósmico em Santos. Tem pouquíssimos horários, se eu não me engano, tem os 4 horários só vagos, mais ou menos. Quem tiver interessado, né, entrar em contato aí, por favor, com a senhora Viviane pelo telefone. Vivi, se puder botar aí o telefone, o WhatsApp, por favor, pelo WhatsApp que vai subir na tela aí nos comentários, né? E aí agendar o seu horário. Como eu falei, acredito que tenham, acho que uns 4 horários, só 3 horários, viu? São poucos. Então, quem não quiser perder a oportunidade, aproveita aí. O Felipe falou que até porque ele está dentro de nós sempre, verdade, ele está sempre dentro de nós. É que algumas vezes o nosso dentro de nós, ele é tão lá dentro, né, que a gente não sabe em que área que é esse dentro, né? Como se fosse tipo um abismo que tem lá dentro, sabe? Tem gente que tem um lá dentro muito grande, aí acaba perdendo Deus lá dentro, entendeu, Felipe? Mas é normal. Paula tá falando, meu marido Ricardo vai encontrar com você na sexta aqui em Santos. Legal, legal. Da outra vez não deu para vê-lo, né? Vamos ver se uma hora você acaba aparecendo também, né, Paula? Vai ser um prazer poder te conhecer pessoalmente e estar com você também, né? É verdade, verdade. A Leia me lembrou aqui. No dia 18, tá? No dia 18, segunda-feira, eu vou estar na Rádio Mundial. Se eu não me engano, o programa é às 9 horas em São Paulo, tá? Eu vou estar na Rádio Mundial, a gente vai fazer uma entrevista na Rádio Mundial. E ainda não sei exatamente sobre o que é que eu vou falar, porque eu não consegui falar direito com a pessoa, mas eu acredito que seja falando sobre o resgate, Senhores do Carmo e a espiritualidade, tá? E depois disso eu vou abrir mais uns dias, só que aí em São Paulo, para quem é de São Paulo e não tem muita facilidade de locomover-se, né, de vir a Sorocaba ou de descer até Santos, eu vou estar uns dias em São Paulo, uns 2 ou 3 dias em São Paulo, que eu vou estar podendo atender também as pessoas de São Paulo. Então quem tiver interessado também pode entrar em contato com esse WhatsApp aí que a Vivi deixou na tela, tá? Para estar reservando um horário para si.
Bom, acho que é isso, gente. Eu espero que, né, tenha sido uma live proveitosa aí para todos vocês, que eu tenha conseguido vender bem a ideia do que eu estava tentando falar. Espero que tenha sido claro, né, e que não tenha sido tanto uma sessão esporro, vamos dizer assim, porque não era essa a intenção, tá? Até porque se fosse esporro teria que ser pra mim também, porque eu também sou bem falho, sabe, gente? Eu sou pessoa, então, enquanto ser humano, vamos ser falhos mesmo, né? Mas é mais para poder aqui dentro desse nosso canal estarmos sempre trocando ideias, estarmos sempre refletindo, pensando no como podemos melhorar, evoluirmos como pessoas e como seres de luz e cumprir aí o nosso papel, a nossa meta, né, como seres divinos aqui na Terra. E é isso, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Gente, um abraço a todos, uma boa noite, boa segunda-feira para todos, um bom início de semana e basicamente um bom início de ano, né? Porque o ano basicamente só começa agora, depois de carnaval e mais um monte de coisa. E boa sorte aí para todos nas suas buscas espirituais e fiquem na luz a todos. Margarete está perguntando se eu conheço o Alberto Santini, da Rádio Mundial. Não, só de nome. Eu conheço de nome, mas não conheço ele. Viu, Margarete? Boa noite. Acho que pode ser que eu venha a conhecer agora. Bom, boa semana para todos, né? Fiquem na luz e até a próxima. Nos vemos na próxima live aí. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Até mais a todos.